É muito bom estar com vocês e gostaria de talvez como palavras iniciais para colocar um fundamento sobre a questão de resolver conflitos. Eu acho que uma das passagens mais interessantes da Bíblia seria a própria passagem onde nós temos que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. E nós devemos ser embaixadores de Deus, fazendo o mesmo, reconciliar as pessoas umas com as outras e as pessoas com Deus. Então, eu acho que isso é uma base, isso nós encontramos lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, então, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e nós devemos tomar esse ministério. Um segundo aspecto, eu acho que é base para nós falarmos sobre a questão de resolução de conflitos em qualquer contexto, seja também no contexto mais específico da nossa palestra, né, religioso, cultural, ou cross-cultural, né, intercultural, que também é parte da minha fala, ou de regiões diferentes, né, dentro de um próprio continente, ou dentro de um próprio país continental, por exemplo, como é o Brasil. Uma outra passagem que talvez é das mais complexas e difíceis de entender, mas, ao mesmo tempo, é uma passagem fundamental, é Filipenses 2. O que nós encontramos em Filipenses 2? Talvez a passagem que seja mais contracultural ou contra religião ou política, o que seja, porque a cultura, a política, a religião, etc., muitas vezes é construída em cima daquilo que eu quero, daquilo que eu gostaria de fazer, da minha interpretação. E Filipenses 2 justamente fala o contrário. Ele vai, e eu vou tomar um minuto para ler aqui. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, olha só como Paulo vai elaborando isso aqui. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Falando em resolução de conflitos, olha o contexto e aqui também a profundidade com que o Espírito move Paulo a falar o que ele fala. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Uau! Será que nós teríamos muito menos conflitos se a gente tivesse essa atitude de ter primeiro os mesmos pensamentos, né? O mesmo amor, o mesmo espírito, uma só atitude, e considerar os outros superiores a si mesmo? Por isso que essa passagem talvez seja a passagem mais contracultural que existe na Bíblia, porque vai tudo e vai muito contra o que a mídia, o que se propaga ao redor do mundo, o que se propaga pelos canais de televisão, pelos grandes fazedores, ou a indústria cinematográfica, né, Hollywood, etc., etc. Considerar os outros superiores a si mesmo? Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vai contra eu, vai contra a minha atitude. Por isso é uma passagem altamente contracultural. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O que ele fez? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E o que ele fez? Ele esvazia-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu acho que é uma passagem que nós temos que colocar como fundamento da resolução de conflitos, em qualquer contexto. Não só o verso 8, né, que obedeceu, humilhou-se até a morte de cruz, mas os outros vários versos. A mesma atitude, o mesmo espírito, o mesmo amor, o mesmo modo de pensar. Considere os outros superiores a você mesmo.
Isso é muito profundo, gente. É muito difícil. É impossível nós fazermos nas nossas próprias forças. Uma terceira passagem, e depois eu vou mostrar algo que eu preparei, talvez nós vamos seguindo alguma coisa do que eu preparei, é a passagem de Mateus 20, onde uma senhora, a mãe de dois dos discípulos de Jesus, né? Ela vem e pede a Jesus: Jesus, por favor, coloca um dos meus filhos à direita e outro à esquerda quando tu vires no teu reino. E há um diálogo muito interessante ali, as perguntas que Jesus faz. E mais no final, Jesus fala claramente: se você quiser ser o primeiro, será o último. Aquele que quer servir ser senhor sobre os outros, deve ser servo. E Jesus, no fundo, ele diz: eu não posso determinar quem vai sentar no meu lado, à direita ou à esquerda, é só o meu Pai. Jesus, nesse momento, ele se coloca também em submissão ao Pai. É interessante essas passagens que nos dão uma base para como a gente tentar resolver conflito. Elas nos orientam para algo diferente. Algo, em vez de nós tentarmos pensar em subir, é uma descida. Nós vamos em direção ao esvaziar-se, ao entregar-nos, ao considerar os outros superiores, e assim por diante. Se nós praticássemos isso, obviamente não haveria conflito. Dentro do contexto do grande conflito, que nós, como adventistas, na nossa visão judeu-cristã, especificamente adventista, que acreditamos nesse grande conflito, esse pano de fundo que está por detrás, inclusive, de todas as doutrinas da igreja adventista, né, o grande conflito, nós entendemos que não tem como reconciliar esse conflito a não ser através da morte de Jesus. Isso já foi prometido lá no Éden, Gênesis 3,15, ele vem, ele encarna-se, ele torna um como nós, ele morre, ele dá a vida, ele reconcilia o mundo e nos dá um chamado a fazermos o mesmo. E nesse contexto vamos tentar analisar algumas etapas, algumas fases, o que é conflito, como nós podemos mais ou menos definir, e ao mesmo tempo como nós devemos nos comportar quando estamos trabalhando em equipe, trabalhando uns com os outros, trabalhando numa empresa, para a igreja. Por exemplo, eu trabalho aqui numa universidade, às vezes as pessoas pensam assim, numa universidade não há conflito. Será? Não faz muito tempo atrás, eu tive um conflito muito sério, um estudante fazendo a sua tese doutoral, seu PhD em missiologia, ele teve um atrito muito grande com um professor. Antes de começar a escrever, na fase de defender a sua proposta, o seu anteprojeto, etc. E o professor não entendia o aluno, e o aluno não entendia o professor. Tivemos que resolver um conflito. Talvez depois eu vou falar sobre isso. Em todo lugar existe um conflito. Por mais esperto em resolver conflitos que você seja, por mais profissional que você seja, você talvez tenha conflitos internos dentro de você, que você mesmo não consegue resolver. Essa luta que existe entre o grande conflito, entre Satanás, entre Deus, entre o bem e o mal. Solução de conflitos, então, no contexto cultural e religioso. Deixa eu tentar. Compreendendo o conflito, ou seja, o que é conflito? Como nós podemos solucionar isso? Quando você ouve a palavra conflito, que associações e imagens vêm à sua mente? Será que vem uma imagem de uma guerra, de explosivos? Será que vem a imagem de duas pessoas brigando? Será que vem a imagem de um pai corrigindo um filho, ou uma filha, ou uma mãe? Será que vem a imagem de um casal? Será que vem a imagem de policiais e bandidos?
Que imagem vem à sua mente? Conflito. Escreva estas palavras que vêm à mente, desenhe as imagens associadas ao conflito. Que tipo de figuras você desenharia? Que conotações essas palavras e imagens têm? São elas positivas? São neutras? São negativas? A grande maioria das palavras ou das imagens, dos quadros que desenharíamos, né, seriam negativas, quando nós olhamos e descrevemos a palavra conflito. Em seguida, a palavra conflito vem da palavra latina conflito, inclusive é o mesmo que o português, que significa colisão ou choque. Conflito é um desacordo por meio do qual as partes envolvidas percebem uma ameaça às suas necessidades, aos seus interesses ou suas preocupações. Veja só, o conflito ocorre porque há um desacordo que vai contra a minha necessidade, o meu interesse ou preocupações. Hoje, grandes conflitos giram em torno de controle da água. Por exemplo, há uma ameaça de guerra muito forte hoje entre Etiópia e Sudão e Egito. Controle da água, a necessidade que existem as pessoas de água, e nesses países, a água do Rio Nilo, os interesses que existem aí por causa dessa água, e as preocupações, o grande estresse que causa se não tem água suficiente. Um exemplo muito pequeno do que está acontecendo hoje, porque a Etiópia está construindo uma grande represa para conter grande parte da água do Rio Nilo. Conflito é um fato evitável, inevitável na vida. Não existe você estar isento de conflito. Não vivemos num vácuo, não vivemos dentro de uma bolha independente, separado. Então é um fato inevitável da vida. O conflito ocorre onde os seres humanos vivem ou trabalham juntos. O único lugar onde não há conflito é o cemitério. Interessante essa frase. Né? O único lugar onde não há conflito, cidade da paz, muitos chamam, é o cemitério. Alguns exemplos bíblicos. Nós poderíamos anotar aí alguns exemplos de situações de conflitos. E poderíamos rapidamente tentar, com vocês, pensar juntos e descrever estas várias maneiras, né, como conflitos ou situações pecaminosas foram tratadas nas Escrituras. Por exemplo, o encontro entre Deus, Adão e Eva, depois da criação, depois de Gênesis 1 e 2, onde não há o pecado, entre a Gênesis 3, a queda. Como Deus lidou com essa situação? Como Deus tratou com Adão e Eva? Poderíamos gastar muito tempo, horas inclusive, analisando esse capítulo e pensando de diferentes maneiras. Eu gostaria de dar algumas soluções, porque vai ser difícil o nosso diálogo, tem muitas pessoas participando, centenas de vocês estão participando agora, e talvez milhares vão ver essa participação por causa da escola de líderes aí. Deus lida com o conflito através de perguntas. Adão e Eva, onde vocês estão? Deus vai perguntando. Interessante essa maneira de lidar com essa situação. É complexa, não é? Abraão e Ló, este exemplo aí. Abraão, mais velho, tio de Ló, tinha todo o direito de escolher a terra que ele deveria ficar. O que ele faz? Ele dá um passo atrás. E ele concede essa oportunidade para Ló escolher. Ele defere o seu direito. Ele resolve um conflito muito grande dizendo: Ló, então vamos fazer o seguinte, há muita disputa entre os nossos servos, entre as muitas pessoas que trabalham conosco, você escolhe aonde você quiser. Para esse lado, se você escolher um lado, eu vou para o outro e vice-versa. Então, Abraão dá
a oportunidade de escolha, cede o seu direito ao outro, dá um passo para trás. Natã e Davi, uma passagem muito tremenda sobre o que acontece. Vocês todos estão familiarizados com essa passagem, mas vamos recapitular. Davi, rei, havia feito muitas batalhas, está tranquilo no seu palácio, seus exércitos estão lutando. Ele olha, vê uma mulher muito bonita, chama por o seu palácio, dorme com ela. Tem algo dentro dele que está em um grande conflito por causa desse grande pecado de adultério. Ele continua no pecado. Ele manda matar o marido da mulher. Deus pede para Natã ir falar com Davi. Qual foi a abordagem de Natã? Foi direta ou foi indireta? Muitos de nós pensaríamos, não, Natã foi direto ao assunto. Ele disse, tu és o homem. És tu. Não. Primeiro, o que Natã fez? Natã contou uma história, uma parábola. E o rei ficou dentro dessa história. E o rei se envolveu nessa história. E o rei queria fazer justiça. E eu não entendo que tipo de tom de voz que Natã usou, mas eu gostaria de imaginar que, porque a vida de Natã estava também debaixo da autoridade do rei, Natã, mesmo ao falar, tu és este homem, tu és o culpado, ele talvez tenha falado de uma maneira branda. Obviamente, diretamente, deixando Davi saber que ele era responsável por adultério e por assassinato. Mas primeiro uma metodologia, uma abordagem indireta. Depois, colocando o rei dentro da situação, ele usa uma linguagem direta. Não precisava mais de linguagem indireta. Jesus e a mulher apanhada em adultério. Jesus tem aquele diálogo com Simão. Simão tenta acusar. E Jesus coloca várias situações. Quem mais é perdoado, mais perdoa. Jesus conta histórias diferentes. Um servo foi perdoado por tanto de dívida, o outro foi perdoado por uma dívida muito maior, e outra por outra dívida, e assim por diante. Quem mais foi perdoado, mais perdoa. E de uma maneira, talvez por código, uma abordagem por sinais, por códigos, por histórias, por ilustrações e por códigos para não envergonhar a pessoa, não colocar a pessoa num encurralamento, né? Não colocar a pessoa para que ela tenha uma desonra pública. Jesus fala só a Simão. Ela está aqui, com seus cabelos, ela enxuga os meus pés, porque derramou esse perfume tão caro. E assim por diante. Existem outros exemplos muito interessantes aí. Jesus e o fariseu, estou ilustrando o número 5. Jesus e a mulher apanhada em adultério é em João, quando ela é trazida em praça pública. E Jesus usa uma abordagem bastante singular, gente. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele baixa, começa a escrever na areia. Possivelmente, Ellen White comenta os pecados das pessoas. E há uma linguagem e uma metodologia, escrever na areia, onde a areia pode ser apagada. E talvez ele escreveu de uma maneira que somente aquela pessoa que estivesse mais próxima também pudesse ver. Para não colocar as pessoas, não falar diretamente ou não acusá-las diretamente em praça pública, ou seja, numa situação pública, para preservar a honra ou a vergonha das pessoas. O conselho de Jesus em Mateus 18, muitas vezes a gente na igreja tenta resolver conflitos, ou mesmo nas nossas instituições aonde trabalhamos, seja num banco, seja numa universidade, seja num trabalho lá
na construção de um prédio, você é pedreiro, ou a outra pessoa é um líder. Não importa onde. Nós geralmente tentamos usar o conselho de Jesus em Mateus 18, né? Se alguém pecar, vai ter com ele. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha ou duas. Se não ouvir as testemunhas também, então leva publicamente e discipline. Veja, o que eu estou tentando dizer aqui é que há diferentes maneiras de resolver conflitos. Ok? Muitas maneiras variadas, a Bíblia apresenta muitos exemplos como resolver conflitos. Eu poderia ir para a história de Esdras, que foi mencionado com Neemias, né? Você poderia ir para a história de muitos missionários que já passaram, a história mesmo da Igreja Adventista. Jesus e Judas, né? De uma maneira discreta, Jesus tenta admoestar a Judas. E alguns dizem que quando ele vai colocar o pão, né, no molho lá, para colocar um sabor talvez no pão, há alguns que dizem que Jesus foi na frente para não indicar quem era realmente. E Judas talvez tenha ido quase que junto, assim, mas depois de Jesus, tentando salvar, tentando ajudar de uma maneira, de uma abordagem indireta, mas ao mesmo tempo falando para reconciliar Judas, para tentar salvá-lo. Paulo e Barnabé, às vezes o conflito é tão grande ou as opiniões são tão fortes, as maneiras como nós percebemos a realidade, as nossas pressuposições, né? As nossas crenças, as nossas convicções, aí no caso de Paulo e Barnabé, que às vezes para se resolver um conflito as pessoas têm que um trabalhar numa direção e outro trabalhar numa outra direção. Eu me lembro trabalhando com a ADRA, uma vez nós tivemos um time, um casal era asiático e o outro casal era norte-americano. Não vou dizer os países da onde eles eram, mas um acreditava que para trabalhar na ADRA você tinha que trabalhar com ajuda humanitária, projetos de desenvolvimento, projetos de água, projetos de desenvolvimento comunitário, distribuição de vacinas, seja o que for. Não envolver nada que seja cristão, evangelístico, né, de dar o testemunho do evangelho, o testemunho da Igreja Adventista. O outro casal, asiático, achava que deveria falar de Jesus todo momento, inclusive se puder dar um estudo bíblico, mas sempre falar de Jesus, ser uma testemunha viva, usar a palavra também, não só os gestos, não só os programas. Houve um conflito tão grande entre eles que nós tivemos que tomar uma decisão drástica. Vamos colocar um casal num lugar onde não existe praticamente nenhum adventista. O casal norte-americano estava mais envolvido em ações humanitárias. E através do trabalho deles, da presença deles, as portas começariam vagarosamente a serem abertas. E depois, foi interessante essa experiência, depois de vários anos, esse casal foi removido, foi colocado em outra posição, foi chamado para um outro lugar, e o casal que era um pouco mais direto, né, um pouco mais agressivo, eu já usaria o termo, mas agressivo de uma maneira positiva, de testemunhar de Jesus, então foi trazido para aquele lugar. Mas as pessoas já conheciam a ADRA, já conheciam a Igreja Adventista, já conheciam os projetos humanitários de ajuda e desenvolvimento. E entenderam muito bem o quão benéfico era a ADRA para aquela comunidade. Então, veja só, um não queria testemunhar diretamente, o outro queria testemunhar diretamente. Os dois trabalhando para a ADRA, que é uma agência que recebe seu patrocínio de diferentes governos, de diferentes doadores, e que também tem que trabalhar de acordo com os princípios dos doadores. Vocês me entendem? Então, aqui tem diferentes interesses, né, necessidades. O que vai acontecer? Então, para que a gente possa entender o gerenciamento de
conflitos, como solucionar conflitos, não use, como princípio eu diria, não use um método só. Você vai errar muito mais. Seja perceptível, aprenda a escanear o ambiente onde você trabalha, onde você vive. Mude as táticas, ajude na solução de conflitos, mudando a abordagem. Deixa eu voltar aqui à tela e continuar o próximo slide sobre a questão dos componentes de conflito. Já vimos várias abordagens, vários exemplos bíblicos. Vamos dar uma olhadinha aqui em componentes bíblicos. Existe diversidade e componentes do conflito, desculpa. Existe a diversidade e diferenças entre as pessoas, entre aqueles que fazem parte de um contexto, seja religioso, seja cultural. As necessidades, já falamos, as percepções, as autopercepções ou percepções de si mesmo, as percepções de outros, as percepções de situações e percepções das ameaças. Ao mesmo tempo, existem valores e princípios. Eu tenho percepções e essas percepções são baseadas em valores e em princípios. E você? Você também tem valores e princípios. E quando falamos de culturas diferentes, e religiões diferentes, contextos religiosos diferentes, valores e princípios alteram. Portanto, percepções também alteram. Aí nós falamos em sentimentos e emoções. Pessoas muitas vezes se expressam de uma maneira muito mais direta, muito mais intensa. As emoções muitas vezes estão à flor da pele, baseado no seu temperamento, baseado na sua educação, baseado nos seus contextos de onde ela foi educada, foi criada, né? Então, essas pessoas vão ter percepções diferentes de si, da realidade e dos outros. Por exemplo, como usamos o poder e a autoridade? É parte da resolução de conflitos. Né? Por exemplo, quando você está numa situação de poder que pode decidir, você consulta os outros ou você impõe? Então, isso é componente de conflito. Tem pessoas que jamais poderiam estar em posições de responsabilidade ou de tomar decisões. Por quê? Eles não sabem usar o poder. E nós também temos que entender a realidade do grande conflito quando, como já mencionamos, uma passagem muito interessante em Efésios 6, onde nós temos aí, né, a questão das principalidades do mundo espiritual, de Satanás e dos seus anjos, o que existe por detrás, influenciando os seres humanos. Continuando, a resolução de conflitos implica redução, eliminação ou o término do conflito. Na questão de gerar ou gerir conflitos, né, a gestão de conflitos envolve a concepção de estratégias eficazes para minimizar as disfunções do conflito e melhorar as funções construtivas do conflito também. Existe também funções construtivas do mesmo, a fim de aumentar a aprendizagem e eficácia de uma organização. Temos que tentar envolver a concepção de estratégias que sejam eficazes. Essas estratégias são baseadas naquilo que nós falamos aqui, né? Valores, sentimentos e emoções, uso de poder, a realidade do grande conflito e assim por diante. Etapas importantes na questão de resolver conflitos. Por exemplo, alivie o estresse rapidamente. Tenta guiar a pessoa ou as pessoas para um outro caminho ou um outro assunto. No calor de uma discussão, por exemplo, muitas vezes ninguém pode concordar com uma solução razoável. Deixa esfriar, deixa passar um pouco do tempo. Permita algum tempo para que a sua cabeça possa esfriar. Passe tempo, gaste tempo. Alguém mencionou que muitas vezes, em alguns contextos, a pessoa literalmente mordia a língua e contava mais, e continuava contando. Não é fácil, gente. Não é fácil. Continua
orando. Eu vou contar uma experiência para vocês onde eu tive que fazer isso. E, professor Robson Marinho, o senhor me indica o tempo quando eu tenho que parar para as perguntas. Ok, tranquilo. Por favor. Me dá tipo 5 minutos, 1 minuto, e daí nós paramos para um intervalo aí de perguntas e respostas. Uma pequena experiência muito interessante dentro do contexto religioso. Eu estava aqui na Andrews, começando o meu ministério como diretor associado do Instituto Mundial de Missões da Conferência Geral, que era localizado aqui na Andrews. Minha filha no hospital, lutando entre a vida e a morte, com um câncer muito agressivo, um linfoma de Burkitt. Quando uma pessoa está envolvida numa situação dessa, existem dezenas, para não exagerar, centenas ou milhares de outros que começam a te dar dezenas de receitas. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Veja, minha filha está morrendo, teve 2 falências múltiplas de órgão. Estamos num centro hospitalar da Universidade de Michigan, é um hospital da criança com muitas especialidades, um dos melhores centros do país nesse tratamento desse tipo de câncer. E as pessoas começam a te dar receitas. Dentre as dezenas e dezenas, para não exagerar, dezenas e dezenas que eu recebi, um dia me chamam um pastor adventista. Não vou dizer se ele era brasileiro, se ele era hispano, se ele era americano, se ele era de uma outra nacionalidade, para não ser muito óbvio aqui. E ele me diz: Wagner, você tem que orar, mas você também tem que fazer alguma coisa. Eu vou ser bem direto com a fala dele, né? Vou no ponto mais crucial. Obviamente, a gente falou várias coisas, eu já o conhecia, ele me conhecia, aquelas introduções, etc., né, para chegar ao ponto. Tem que orar, mas também tem que fazer alguma coisa. Eu disse: gente, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, ela está no hospital, está recebendo quimioterapia e outros tratamentos lá dentro do hospital, e etc. Não, Wagner, mas você tem que trabalhar com tratamentos naturais também, tem que orar, mas também tem que fazer tratamento natural. Aí eu comecei a escutar, né, e tentando fazer algumas perguntas para ele. Existe tal e tal medicação, assim, 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 é um tipo de não me lembro o nome, né, de terapia mais natural, que você, uma homeopatia aí, tipo um extrato de várias ervas ou vários alimentos naturais que você toma. Eu tive a coragem de perguntar para ele: quanto custa isso? E daí ele falou: custa R$70 a dose e a criança tem que tomar umas 30 doses. Gente, naquela época, eu era um instrutor, um assistant professor, né? O salário mais baixo que existe na escala de professor. O professor Robson sabe disso. A minha esposa não tinha autorização de emprego nos Estados Unidos. Era o final do nosso primeiro ano aqui. Só eu trabalhava com um saláriozinho desse tamanho no contexto. Não tinha dinheiro quase para botar gasolina para ir para a Universidade do Michigan. Era 160 milhas daqui, 165 milhas, eu acho, daqui da Andrews. $70, 30 doses, pelo menos, para começar, e ele sugeriu 3. A gente vai conversando, eu digo: gente, isso, o seguro de saúde não cobre isso, né? Veja, a igreja determina algumas coisas, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E eu tentando explicar para ele não queria saber disso. Veja, há uma lógica. Por que a igreja, nas suas organizações, cobre certos tratamentos e não cobre outros? Há uma lógica, há uma ciência por trás. Nós temos que ser cuidadosos. Aí, finalmente, eu perguntei para ele: mas aonde que eu encontro isso? Aí eu estou vendendo. Eu represento isso. Gente, me deu uma decepção tão grande, uma frustração tão grande, um pastor da igreja adventista fazer isso com um colega. Eu tenho acesso direto à companhia que vende, eu tenho uma representatividade. Como que eu resolvi o conflito? Obviamente que eu não tive coragem, ou talvez não fui corajoso o suficiente para dizer para ele que ele estava sendo inspirado, talvez não por Deus, mas por um outro espírito.
Eu fiquei calado e disse, olha, eu vou ver, vou consultar com a minha esposa, e obviamente não voltei mais a falar sobre esse assunto. O seguro não paga, a gente dá qualquer desculpa. Veja, ele estava trabalhando numa igreja muito afluente. A gente lutando com um conflito entre perde a filha e não perde, gente. Eu vi a minha filha morta. Quem sabe uma atitude seria mais interessante. Ó, Wagner, vou te mandar uns trocos aqui para você botar gasolina. Ou para você comprar comida para vocês. A menina está no hospital, sendo tratada. Então, veja, como a gente tem que ser prudente, entender o contexto, entender as percepções. Isso é baseado em quê? Baseado numa crença, num valor. No valor que o tratamento natural vai ser melhor nesse contexto e que eu tenho que forçar o meu colega dizendo para ele, você tem que orar, você tem que fazer alguma coisa também. É um valor, é uma percepção da realidade, uma percepção do outro, de si mesmo. Você se torna um certo juiz. Você se torna um médico. Você se torna aquele que faz a receita e impõe no outro. E quase que obriga o outro a comprar sem ter dinheiro. Então, só para ilustrar como é difícil viver entre os humanos. Por mais bem intencionado que ele seja. Nesse contexto, um aluno meu chegou para mim e disse assim, professor, eu acho que você está sofrendo muito com esse negócio do câncer. Deixa eu te contar uma coisa. Eu perdi um filhinho com 2 anos, um tumor no cérebro. Uma irmã da minha igreja me ligou. Ele estava fazendo mestrado em divindade aqui, né? Ele já tinha sido pastor. Uma irmã da minha igreja me ligou, daquelas pessoas altamente confiantes no regime dieta adventista. Vegetarianista, veganista das melhores. Obviamente, esse é o ideal e isso é o que nós devemos seguir. Eu confio 100% na visão de Ellen White, né, na verdade presente, que a gente tem que ir seguindo a verdade presente. Isso é o que é certo. É o ideal. Mas nem todos conseguem e todos nós estamos num processo também de aprendizado. A mulher imediatamente disse para ele assim, ó, pastor, eu tive uma ideia que Deus me mandou falar contigo e que o seu filho tem câncer porque vocês comem carne. Se vocês parar de comer carne, vai parar o câncer. Daí a mulher, o pastor, ele me falou isso. Quando fizerem isso contigo, você pode responder assim. Não tenha muita misericórdia das pessoas. Veja só, metodologia muito mais direta, né? Talvez não seria prudente. Ele falou claramente para a senhora, eu acho que quem lhe inspirou não foi o Espírito Santo, foi o espírito de Satanás. E desligou o telefone. Opa! Ele disse assim, eu errei. Veja, estou ilustrando porque a gente erra. A gente erra. Ele disse assim, mas eu estou te avisando. Dezenas de pessoas vão te dar diferentes receitas. Não é fácil resolver conflito, gente. E quando as personalidades são diferentes, quando as pessoas são diferentes, são de culturas diferentes, de contextos diferentes, de países diferentes, às vezes a frase que a pessoa usa, a linguagem que ela usa, o vocabulário que ela usa, você fica confuso. O que será que ela está querendo dizer? Uma vez uma jovem senhora que era diretora, das diretoras de um projeto, uma mulher muito inteligente, do Ocidente, ou seja, do nosso contexto aqui, né, do lado ocidental, tipo das Américas, Europa, etc. Ela diz, Wagner, eu não consigo entender o que vocês estão dizendo. Vocês usam uma linguagem totalmente indireta. Eu falei para ela, a cultura onde nós estamos vivendo aqui na Ásia Central, num país muçulmano, num país totalmente diferente, é uma cultura muito mais indireta com a linguagem que eu estou usando. Eu estou sendo mais ou menos intermediário nesse contexto, usando uma linguagem que as pessoas não vão se ofender diretamente, mas ao mesmo tempo elas vão entender que eu também não sou desse país e eu acho que elas vão me perdoar. Então, mas eu não consigo entender, vocês são tão indiretos que eu não entendo. Você pode me falar claramente o que você está querendo dizer? Então, linguagem direta e linguagem mais indireta.
A graça de Deus é sobre todos nós, gente. Todos nós, ao tentar resolvermos conflitos, nós vamos errar. Não há alguém que acerte o tempo todo. Eu errei muitas vezes, eu acertei muitas vezes. Eu continuo errando. Eu peço a Deus, me ajuda para eu acertar mais do que errar. É muito difícil resolver conflitos. Por isso eu estou falando qual a base da resolução de conflitos. A base é justamente isso que nós apresentamos na palavra de Deus. Deus sabe, né? Deus deu a solução. Então, deixa eu voltar aqui para... Temos etapas importantes aí, como falei para vocês, e vamos continuar. Algumas dimensões na gestão de conflitos, ao resolvermos conflitos. Ao abordar uma situação de conflito, existem dois tipos de comportamento que geralmente adotamos para lidar com nossas próprias preocupações e a dos outros. Primeiro, um comportamento assertivo, ou direto, né? Atendendo às suas próprias preocupações. Eu estou preocupado comigo mesmo, né? E um comportamento cooperativo, atendendo às preocupações dos outros. Aí nós temos aqui, eu não traduzi isso aqui, mas você pode entender a parte assertiva, né? A vertical, e a parte cooperativa, a horizontal, ou seja, a parte mais que tem a ver comigo e a parte que tem a ver com meus colegas. Por exemplo, o primeiro quadro que você vê, a pessoa ganha e perde, uma situação de competição. Né? Wagner, só lembrando 2 minutinhos, tá? 2 minutos, ok, tá bom. Vou terminar esse quadro aqui e o próximo slide. Depois, o meio, há um tipo de acordo onde as pessoas ganham um pouco e perdem um pouco. Cada um ganha um pouco e perde um pouco. O quadro de cima, uma colaboração. Eu ganho, você ganha. Meu pai, inclusive, tem um ditado que a vida inteira eu escutei ele falar. Um bom negócio só é bom para os dois lados, quando os dois lados estão bem servidos. Então, a situação que eu ganho e você ganha. A parte da esquerda embaixo, né? Pessoa que evita o conflito. Eu perco e você perde também. Os dois evitam o confronto, né? Então, mas acabam não se acertando e os dois perdendo. E a parte de baixo à direita, eu perco, me acomodo, né? E você ganha. O seguinte, dizem que se uma pessoa usa uma estratégia específica 40% do tempo, as pessoas percebem que é 100%. Veja que isso é interessante. Se você usa uma estratégia 40% do tempo, as pessoas percebem você como sempre usando a mesma estratégia. Vamos supor, se 40% do tempo você diz não para as coisas que são pedidas de você. Isso acontece muito com os pais, né? Os filhos pedem, querem isso, querem aquele outro. Papai, você está sempre dizendo não. Mamãe, por que você só diz não? Então, quando você usa 40% do tempo, as pessoas interpretam isso que você está usando 100% do tempo. Aí a mesma coisa, o quadro, né, o estilo diferente desse diagrama. Vou tentar terminar os diagramas aqui, professor Robson. Sim, beleza. O que acontece se as pessoas de uma cultura mais assertiva ou mais direta, né, que preocupam-se com a si mesmo, resolverem conflitos no estilo ganha e perde, ou seja, eu ganho e você perde. Imagina se um missionário, se um pastor vai para um distrito diferente, para uma região diferente, mesmo, por exemplo, dentro do próprio Brasil, e ele usa esse tipo de estratégia. Como esse estilo afeta as pessoas da cultura menos assertiva e mais cooperativa? Se ele sempre quer ganhar, e para ele ganhar, né, os outros vão perder. Quais as emoções e comportamentos resultantes você poderia esperar entre as pessoas de uma cultura menos assertiva? Se você só quer ganhar, o que sabe perder vai se frustrar, vai ter emoções feridas, comportamentos de rechaço, ou seja, de rejeição. Então temos que cuidar ao
ao analisarmos essas questões, né? Eu ganho, você perde, eu perco um pouco, você perde um pouco, se acomoda, ou para que eu ganhe um pouco e você ganhe um pouco também. Ou se nós vamos ser cooperadores, né? Quando todos ganham, todos lucram, e vamos edificar um ao outro, edificar um outro grupo, edificar uma outra companhia, uma outra igreja, etc. Então, por aqui, eu devolvo a palavra ao nosso diretor.